Essa animação sensacional, assim, que pegou de jeito muitas pessoas, assim, sabe? Pegou muito de surpresa pela qualidade, pelas características da animação, por ser stop motion, por ser brasileiro, principalmente, né? Então, cara, me conta um pouco sobre essa animação, começar um pouco sobre isso. Como é que tu chegou nessa ideia? Por que tu pensou nessa ideia? Qual foi? Como é que tu chegou lá? Eu brinco muito que eu tinha feito uma série inteira de 10 episódios de 2 minutos, chamada Consciente Coletivo. Eu tinha feito uma série inteira, trabalhado durante mais de um ano, e uma série educativa, assim. Então, e muito trabalho, muita animação, muito trabalho virando noite, muita coisa, assim, um volume muito grande, intenso de trabalho. E aí eu ficava brincando, não, depois que eu acabar esse, eu vou fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com isso, vou fazer alguma coisa, sei lá, bem sangrenta, assim, bem diferente e tal. E Uhum. eu fui brincando com isso, mas um dia eu estava na fila de um açougue, no supermercado ali em Laranjeiras, e, né, estava na fila, né, estava à mercê do acaso e do tempo dos outros, Uhum. e esperando Uhum. minha vez, assim, e estava ouvindo, e fiquei ouvindo, fiquei, né, viajando, fiquei pensando em outras coisas. E eu, como eu gosto muito de animação e de trabalhar com isso, gosto muito do que eu faço, assim, eu quase sempre estou pensando e estou meio que Uhum. reunindo ideias. Eu acho que as ideias ficam pairando, assim, no ar, a gente fica pescando e de vez em quando elas se aglomeram numa coisa grande, assim, e começa a É. tomar a realidade, a gente precisa fazer alguma Uhum. coisa com isso. Eu estava nessa fila do açougue e escutei os açougueiros conversando justamente sobre isso, sobre como a carne do contrafilé tinha umas fibras a mais. Eu não lembro os detalhes da história do papo, mas era isso, como é uma carne muito fibrosa, Uhum. e aí é muito Uhum. é fácil você desviar o fio da faca, por isso que eles usavam luva de aço e falando muito nisso, assim. Caramba. E aí Caramba. eu não sei por que essa informação colou na minha cabeça de que o contrafilé desvia a faca. Uhum. Foi daí que Uhum. veio o curta inteirinho, assim. Uhum. Uhum. E aí eu queria como é que eu vou usar isso num filme, né, como é que eu uso isso? Então, vou fazer alguma coisa que tenha, que essa informação, de repente, salve a vida dele, salve a vida de um Uhum. personagem em alguma Uhum. situação extrema. Essa informação louca vai ajudar ele a escapar de alguma coisa. Eh, Isso é a primeira coisa. Aí, para isso, para eu poder usar essa informação, eu, né, aí foi a solução mais fácil, foi fazer o filme numa situação muito parecida com a que eu estava quando eu ouvi isso, né. Coloco pelo menos Uhum. alguma parte do filme vai ser no açougue, né, e o personagem vai estar numa fila e vai ouvir isso. Vai ouvir essa informação e vai guardar ela e vai lembrar dessa informação no momento crucial. Então era isso, a partir dessa coisa do contrafilé tinha que ter faca, senão também não ia poder usar isso de nenhum Uhum. jeito. Tinha que ter o açougue e tinha que ter aquele aí eu fui construindo no meu tempo, tudo isso no meu tempo da fila, né. Ah, Eu é? fui eu Ah, fui é? Tu construiu a história no tempo da fila do açougue? e essa pa o porquê ele tá no açougue, que tinha que ser no açougue, que tinha que estar ali, que essa informação ia salvar a vida dele, isso tudo foi na hora. Nossa. Eh, Talvez eu acho que a parte que veio depois lembrei. A parte que veio depois foi o plano, né, comprar 30 quilos de Uhum. carne. Mas na hora eu imaginei né, e como eu coloco a relação desse personagem com o contrafilé. E aí Uhum. eu fiquei viajando em caramba, né, olhando, tinha o quadro lá, ainda tem o quadro, esse é o quadro do filme. Pegar aqui, que é o quadrinho dos cortes dos Nossa. 2. Muito Legal. legal. E Muito tinha um foda. quadrinho desse no fundo, assim, né, tinha um quadro como trio, eu falei: "Leva para o quadrinho dele". E eu fiquei olhando, aí isso foi lá na fila mesmo, fiquei olhando aquele quadrinho e imaginei na hora aonde seria o equivalente do contrafilé no boi numa pessoa, e aí que deu o clique. O cara vai pensar nisso na hora, não vai associar muito, mas no final ele vai lembrar mais ou menos que o contrafilé no
fica tal região, que é aqui mesmo nas costas, assim, na lombar. Uhum. E é uma parte que é, né, quando você tá pendurado, apanhando, é uma parte que tá ali exposta já. Então as coisas se encaixaram de repente e e é isso. Então teve muito a ver com essa imagem do quadro e o personagem imaginar aonde seria o equivalente do contrafilé no corpo dele. Isso veio na fila. Isso veio enquanto eu estava na fila, como é que o negócio fila demora, né. Ou é uma Sim, mas percepção muito diferente do tempo também, né. sim, sim. Ah, não, tu vai construindo, né? Mas muito doido tu ter na fila essa. Não conclusão da história toda, porque tu teve depois a trama, né? Mas a ideia, o insight, assim, na hora, te tocou ali na fila, né? Muito interessante isso, né? Porque é uma questão que o setor criativo tem muito isso, né? Quando tu quer criar uma coisa mais autoral tua, né? A ideia vem assim do nada e se tu não trabalhar essa ideia na tua cabeça, ela desaparece, né, meu? Então, muito porque tu descreveu exatamente isso, né? Tu teve essa ideia e tu realizou assim. E se, né? E se. Daí tu foi trabalhando. Muito irado, muito irado. Mas uma coisa que eu achei interessante na animação é os açougueiros. Que é, cara, eles são sensacionais, assim. A dublagem ficou sensacional dos açougueiros. Teve algum açougueiro ali que te inspirou pra criar esses personagens ou não? Ou foi. Como é que foi esse processo aí? Não, exatamente, racionalmente e conscientemente, não. Conscientemente, então, na Não. verdade, eu acho que eu botei nesse filme toda a bagagem aleatória e cultural, eu acho que de algum jeito eu fui reunindo, alguma coisinha eu acho que participa do filme. Uhum, Mas uhum. eu queria aí foi assim, eu tive essa ideia de fazer alguma coisa sobre o né, uma história que ia se resolver assim, por causa dessa informação na fila do açougue. Eh, Uhum. então eu precisava os açougueiros eram personagens, assim, não sei, eles não estão o tempo todo no filme, Sim. mas eles eram Sim. personagens muito importantes. E justamente esse contraste do que eu experimentei um pouco na fila, mas muito mais exagerado, né, de que eles estão Sim. conversando e não querem trabalhar. Eh, e aí Uhum. e com isso na cabeça, né, essas ideias rodando ali na memória RAM, eu fui convidado para um jantar de aniversário de um amigo, de um ator, amigo meu, que foi quem fez a voz do Cláudio, do Sushi Man, que já é um amigo do o meu pai, ele é roteirista, ele é escritor e roteirista. Então ele escreve para teatro há Pô, muito massa. tempo, assim. Então eu ouvia, quando eu era Uhum. pequeno, eu ouvia às vezes os ensaios, e esse ator, o Almir Martins, ele sempre frequentou a casa do meu pai, eles são muito amigos. E aí eu conheci ele, e aí fui crescendo, e aí ele me convidou também para o jantar na casa dele, no aniversário, onde ele e aí fui eu, o meu pai, o filho dele, Telêmaco, e mais esses outros 2 amigos dele de teatro, que estudaram junto teatro e tal. O Gustavo Ottoni e o Antônio Gonzalez. E aí eu vi ali os 3 conversando e falando um monte de loucura, era muito engraçado, muito rápido, era tudo muito eles são muito bons, assim, e eles se conhecem há muito tempo também, eles são muito bons de se zoar, né, Uhum. constantemente. E Uhum. aí eu vi ele: "Nossa, isso aí eles dão açougueiros perfeitos, assim, que quero fazer com eles, é perfeito, esse entrosamento é brilhante, assim, é muito natural, é muito engraçado". E eu sempre gostei também dessa onda, desse ritmo, desse espírito da improvisação, das ideias que vêm na hora, da Uhum. criação pura, assim, de você estar num estado de você aproveitar tudo que vem, que você está ouvindo ali, tudo que acontece e já de bate pronto você já, né, já cria em cima disso. Então eu decidi fazer isso. Então beleza, então essa vai ser a proposta do filme também. Como eu sempre gostei disso, Uhum. vai ser Uhum. baseado no improviso. Vou pegar esses 3 atores com essa onda esse ritmo natural, vou colocar eles 3 numa sala, espalhar umas carnes em cima da mesa para eles entrarem no personagem, ter o objeto ali, ter coisas pra ter uma coisa mais física, assim, pra criar essa ponte, assim, pra eles embarcarem no
no improviso para dar material, assim. Fiz também Uhum. tinha lá, claro, o quadro com os cortes do boi, óbvio, impresso em cima na mesa, vários. E aí também eu peguei vários pedacinhos de Uhum. papel, escrevi cortes de carne e ia fazendo sorteios. Então foi tudo muito livre para eles, assim. Eu só tinha essa informação que eu precisava que eles dissessem, assim, que o contrafilé é uma carne traiçoeira que faz desviar a faca. Uhum. Só que como foi Uhum. improvisado, eles ficavam voltando para e foi na casa de um outro animador, grande amigo meu, Kiá Rodrigues, que Uhum. faz os Cavalinhos do Uhum. Fantástico. É um trabalho maravilhoso. Nossa, que massa. E aí Nossa, que na massa. época a gente morava perto, ele tem uma casa com uma vista grande, uma cozinha grande. E aí eu fiz lá, a gente gravou, a gravação teve, não sei, eu tinha quase 2 horas de material. Quem fez o som direto foi um grande amigo meu, diretor de cinema muito bom, o Diego da Costa. Uhum. E a gente gravou tudo que aparece, tudo que eles falam no filme foi improvisado, até os nomes dos personagens Uhum. eles inventaram na hora. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Maravilhoso. Eu não falei nada. Maravilhoso. E eles Maravilhoso ficavam os nomes dos voltando personagens. pro assunto do contrafilé de vez em quando. Então, a parte do contrafilé que eles falam no filme, na Uhum. verdade, ela é uma montagem de vários outros momentos. Então, aí foi isso. O filme, na verdade, nasceu todo dessa fala dessa improvisação deles. Depois é que eu escrevi o roteiro, assim, aí eu peguei esse material bruto de 2 horas de loucura, de coisas hilariantes. Foi muito difícil cortar. Eu aproveitei 5 minutos do Pô, filme. deve ter perdido um monte de Pô, coisa, deve ter né? perdido um Foi monte de muito coisa, difícil. né? Deve ter perdido. Mas eu tenho esse material todo ainda, e aí eu tô planejando Opa, novidades, começar algumas coisas com ele. Mas aí, perfeito. aí eu montei todo essa coisa num roteiro, mais ou menos. Eu já sabia, assim, que ia ter dois momentos, né? O barraco onde ele tá apanhando e aquela rua dos sobrados, Uhum. com um açougue. Uhum. Eu sabia que ia ser intercalado. E cada vez que voltasse, né? E essa brincadeira, quando ele chega, tem uma fila. Cada vez que vai pro barraco, quando volta pro açougue, tem um cliente a menos, a fila vai diminuindo. Então, meio que cada pedaço do Hum. filme, da sequência do açougue, ela é baseada num personagem da fila que, por si, é baseado num trecho do diálogo. Então, os trechos, e aí foi uma conversa. Eu tinha mais ou menos uma ideia de quem ia ser cada personagem da fila, e eu fui adaptando Uhum. isso ao que eu tinha de material, fui encaixando o que eu achei, distribuindo o que eu achava que fazia mais sentido. E a ideia dos personagens da fila também é que eles estão num contraste absoluto com o protagonista, que está desesperado, Uhum. temendo pela própria vida. Os personagens, um a um da fila, eles têm um subtexto para eles não estarem com pressa nenhuma.